Olá, sejam bem-vindas ao Movimente a Mente. Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês. Quem ainda não viu o primeiro vídeo do canal, volte um vídeo porque é um canal novinho, ele está quentinho para vocês. E vai lá me conhecer. O meu nome é Karine, eu criei esse canal, tem apenas um vídeo gravado, esse é o segundo vídeo, e eu convido vocês para voltar, para curtir, para começar a seguir, para estar aqui, se inscrever no canal. E eu estou muito feliz e eu quero transpassar para vocês essa felicidade que eu quero transpassar para vocês os conhecimentos que eu tenho e eu quero aprender cada vez mais com cada um de vocês. Então, não deixem de comentar, não hesitem em colocar a opinião de vocês. Eu estou aberta para receber, doar e receber também. E no vídeo anterior, eu havia falado que eu iria analisar, eu iria colocar uma forma de, na verdade não é uma forma, eu iria criar uma metodologia de como aconteceria os vídeos, porque eu queria um padrão. Essa é a palavra que eu usei. Eu queria seguir um padrão nos meus vídeos e eu iria falar nesse próximo vídeo, que é o de hoje, como seria esse padrão. Então, eu quero iniciar, antes de eu começar a falar sobre o assunto, sobre o tema que está na descrição aí, que está no título, eu gostaria só de dar uma leve pincelada no como vai ser o canal. E já reforçando o que eu falei no primeiro vídeo, eu não vou ficar com neura de ficar editando vídeo, não. Eu ainda estou acostumando com a ideia, eu ainda estou acostumando com falar para a câmera, né? Então eu tenho uma certa dificuldade. Então eu não vou ficar com essa neura, eu preciso editar, o meu tempo ele é precioso, eu não posso ficar perdendo meu tempo com isso. Então, eu preciso dedicar o meu tempo mais a aprender cada vez mais para trazer conteúdos do que ficar neurótica com edição, para mim não falar uma coisinha errada, para mim não suspirar mais fundo, para mim não dar uma tossezinha. Gente, tá tudo certo, tá tudo certo. E eu sou muito tranquila em relação a isso e assim eu quero passar para vocês, né? Quem eu sou, como será. Então vamos lá. O que eu pensei sobre o canal? Eu trouxe um caderninho aqui, meu caderninho, ele é pequenininho, simplesinho, e nele eu faço algumas anotações. E eu quero ler como que vai ser o canal. Eu quero iniciar sempre o canal com uma pergunta reflexiva, que é a pergunta do título, né? Que se refere ao título do vídeo. Após a pergunta reflexiva, a gente vai entrar com uma breve oração, entregando o vídeo, né, nas mãos de Jesus, para que ele possa abençoar, para que ele possa colocar suas mãos poderosas sobre o canal, para que o que eu venha falar seja para edificar e jamais para levar alguma sensação ruim ou alguma coisa assim, né, que não faça o bem para o próximo. Eu quero realmente que o meu canal seja um canal de edificação. Então a gente vai ter uma breve oração. Após essa breve oração, eu vou ler uma palavra da Bíblia, uma palavra que também ela irá se encaixar com o que se refere o título do vídeo. Após isso, a gente vai entrar com o estudo, né, em cima da vida pessoal, né? A gente vai ligar a palavra de Deus com a nossa vida pessoal. Após isso, nós iremos fazer uma analogia e depois uma metodologia para que a gente possa aplicar para que realmente edifique a nossa vida. Porque não adianta nada eu vir aqui falar sobre, até mesmo ler a palavra e deixo ela no ar, sem que a gente tenha um contraponto de pegar um método ali e aplicar aquilo na nossa vida, concordam? Então, o que eu pensei? Nós vamos fazer esse tipo de rotina com o canal, nos vídeos. Só que eu estou aberta. Se alguém tiver alguma ideia, eu estou começando agora, eu sou uma pessoa extremamente aberta para ouvir, né? Às vezes tem pessoas mais experientes que vão chegar até o canal. Eu estou totalmente aberta à mudança, totalmente.
Então, se caso alguém tiver algum conselho bacana, mas você poderia fazer assim, assim, isso aqui toda vez não tá legal. Vamos lá, gente, eu tô aqui para isso, tá? Eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui só para levar o que eu sei, trazer o que eu sei. Eu estou aqui também para conseguir extrair de vocês o máximo que eu posso, tá bom? Então, hoje nós iremos começar com uma pergunta reflexiva. O que nós temos semeado em nossas vidas? Onde estamos lançando as sementes preciosas que Jesus confiou em nossas mãos? Aonde eu, Karine, aonde você, mulher, está lançando as sementes que Jesus confiou a ti? E eu quero começar esse vídeo lendo a palavra de Deus, a gente vai ler ela aqui brevemente e a gente vai entrar, né, na nossa vida com a palavra de Deus. Eu vou ler Mateus, do 3 ao 9. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meninas, a primeira coisa que eu quero falar é sobre as parábolas que Jesus fala. É sobre a Bíblia como um todo. A Bíblia, eu falo que ela é o manual de vida do ser humano. O que a gente consegue extrair, sabe? É muita sabedoria num lugar só. É muita sabedoria num lugar só. E tá certo que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não tem um entendimento muito amplo, mas hoje em dia isso não é desculpa. Hoje em dia o YouTube ele está carregado de estudo em cima de cada palavra bíblica. Então, eu sou apaixonada pela Bíblia como um todo. E nessas partes das parábolas de Jesus, aí que eu fico mais vidrada ainda, porque Jesus ele era tão humilde de coração, ele era tão humilde, uma pessoa tão maravilhosa, que ele sabia que ele não conseguia falar com os seus filhos, com as pessoas que estavam ali à volta, de uma forma muito rude, de uma forma muito, como que eu vou falar? 880, porque Jesus ele veio ao mundo, ele veio para mostrar o caminho. E o caminho, ele, né, ele poderia chegar e falar assim: olha, se você fizer isso, você está desviando do caminho, você está errado. Se você fizer correto, você vai estar no caminho de Deus. E ponto final, certo e errado, não tem meio termo. Só que Jesus, com sua humildade, ele entendia que a mente humana, ela é muito mais complexa do que você ouvir algo e aquilo ali se tornar verdade em sua vida. É muito complexa. A nossa mente, ela é, ela precisa ser estudada por nós mesmos. É por isso que o meu canal se chama Movimente a Mente, porque eu sou apaixonada com mentalidade e eu sei o quanto a nossa mente, na maioria das vezes, nos afasta de nosso propósito. Então Jesus ele conversava sobre parábolas, porque historinhas fazia com que seus seguidores entendessem melhor o que ele queria falar. E mesmo assim, eles não entendiam. E mesmo Jesus desenhando, fazendo a historinha ali para eles, toda bonitinha, eles não entendiam. Aí vocês pensam na dificuldade que nós temos de renovação da mente. Então, nós precisamos buscar com isso, por isso, com todas as nossas forças, porque não é fácil, não é fácil.
E quando Jesus contou essa parábola do semeador, ele disse que o homem ele estava passando com sementes e que algumas sementes caíram ao chão. E essas sementes que caíram no chão, os pássaros vieram e roubaram as sementes, comeram as sementes, foram embora com elas. A semente que caiu em pedras rochosas, elas até nasceram, elas brotaram, mas o que houve é que elas não enraizaram. E a partir do momento que elas não enraizaram, elas apodreceram, elas morreram. Outras caíram em espinhos, essas sequer nasceram. E as que o semeador julgou em terra boa, essas sementes não só nasceram, como multiplicaram muito mais. E como que nós vamos pegar essa palavra para a nossa vida? Eu penso assim, a gente precisa criar uma forma de analisar, porque uma palavra lançada como essa, que eu estou lançando aqui agora, que eu estou lendo para vocês, ela tem várias formas da gente se conectar a ela e várias formas da gente entender ela. Por exemplo, pegar, vamos pegar, por exemplo, a ideia de quando a gente vai à igreja, né? A gente vai à igreja para estar congregando, para estar buscando mais do Senhor, para estar ouvindo a palavra de Deus. E quando a gente está ali na igreja, tem um momento da palavra. Esse momento da palavra, o pregador, né, o pastor, o pregador vai ali para o púlpito, ou até mesmo, né, quem for de outra religião, vamos supor que você está na sua igreja, aí o padre chega lá e vai ter a hora da palavra. Ok. O que acontece? Nesse momento, a palavra é lançada. Assim como eu estou lançando ela aqui agora. Ela é lançada lá no púlpito, né? E tem pessoas que estão ali tão aéreas, que às vezes está ali com o telefone na mão, elas nem estão ouvindo. Elas nem estão ouvindo a palavra, elas não sabem nem o que está acontecendo. Essa palavra é como se ela tivesse caído ali no meio dos espinhos. Não vou seguir a ordem, não, porque eu vou seguir de acordo com o que eu estou explicando. Ela caiu no meio dos espinhos. Ela sequer brotou. Ela sequer brotou. Mas e a palavra que a pessoa ouve? Ela ouviu, mas ela não quis sequer entender. Ela está ouvindo, está aérea, alguma coisinha ou outra ali. O pregador falou, ela falou assim, ó, que interessante e tal. Mas saiu dali como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse ouvido nada. Aqueles pássaros é como se fosse o inimigo vindo e roubando de nós aquela palavra lançada, porque nós deixamos ela cair no tempo, cair no vento. E o pássaro, que a gente pode levar para o lado do inimigo, ele vem e rouba o pouco que a gente tinha. E quando a palavra ela cai na rocha, é quando a pessoa de fato ela está ali e ela quer entender, ela até ouve, ela até presta atenção. Não, eu gosto de ouvir a palavra, eu vou prestar atenção. Ela presta atenção. Mas quando ela sai dali, ela simplesmente não aprofunda, não busca praticar, não busca entender. E o que acontece é que ela cai em solos rochosos e ali no meio ela até começa a brotar, mas ela não tem força e ela simplesmente não enraiza e ela não vem a nascer. Com o tempo ela morre. Ela se abafa e ela morre. E aquele que está diante da palavra lançada e ouve, e quando sai dali e diz: Ei, peraí, que interessante, nossa, agora eu vou chegar em casa, agora eu vou para o YouTube, eu vou pesquisar sobre essa palavra, eu quero saber mais. Peraí, tem uma coisa que eu não concordei e eu quero entender, eu quero ler. Não, peraí, eu vou ler mesmo, eu vou me aprofundar, eu vou buscar. E o que acontece? Solo fértil é aonde a semente é plantada e enraizada. E quando é enraizada,
ninguém nos rouba, ninguém nos tira o que a gente aprende, o que a gente vive ali, o que a gente aprofunda, ninguém tem o poder de nos tirar. Agora, eu quero pegar essa analogia da palavra e levar para um outro contexto. É onde eu disse que, às vezes, com uma palavra, você consegue ter várias análises sobre ela. Você não fica simplesmente só naquilo ali. Ah, entendi, é isso que quer dizer? É sobre a palavra lançada no púlpito? Não, gente, é aí que tá. Aprofunde, vamos buscar entender o que que aquilo ali traz para a nossa vida a mais. Aí, eu pego essa palavra, por exemplo, para a nossa vida. Para a nossa vida, quando a gente tem sementes que Jesus nos confiou, porque todas nós temos sementes em múltiplas, muitas, abundantes sementes nas mãos, que Jesus nos confiou. E o que que a gente faz com elas? O que eu estou fazendo com as minhas sementes? O que você está fazendo com a semente que vocês têm em mãos? Aí a gente vai analisar da seguinte forma: eu tô com uma bolsa cheia de sementes, sementes do reino. E eu simplesmente sei que eu posso plantá-las em terra fértil. Só que eu não faço isso acontecer, eu mantenho elas guardadas ali. Com o tempo, eu estou ali andando pela minha vida, dia após dia, rotina após rotina, e algumas sementes começam a cair, preciosas sementes começam a cair, e o inimigo vem e me rouba elas. Ele me rouba elas porque eu sabia delas. Eu sabia que eu podia fazer algo com elas. E ele simplesmente me tirou. O que, por exemplo, Karine? O que, por exemplo? Vamos aprofundar mais isso? Vamos entender melhor isso? Por exemplo, o meu canal no YouTube. Quanto tempo tem que eu estou com essa semente nas mãos? Quanto tempo tem que eu desejo ardentemente de começar esse canal? E eu comecei ele na sexta-feira. Eu poderia ter começado ele há um ano atrás. Sabe aquela pergunta que fala assim, ó, o que você tem plantado que você está colhendo agora? E na nossa ignorância, às vezes a gente acha assim, ah, eu não plantei nada, porque eu não estou colhendo nada. Não, peraí, a gente sempre está plantando, porque as sementes do reino, ela é abundante, ela não tem fim. Ela não tem fim. Só que às vezes nós não entendemos que nós estamos sendo roubados em todo o tempo e a gente está colhendo a nossa ignorância. Nós está colhendo hoje o que a gente não plantou lá atrás, há um ano atrás. Por exemplo, hoje é 19, eu nem me lembro, mas eu acho que hoje é 19/4. Não, hoje é 20, amanhã é 21, feriado, Tiradentes. Hoje é 20/4. O que eu plantei no dia 20/4/2025 para que eu possa estar colhendo hoje? Vamos pegar pela analogia de anual, de ano em ano, que eu possa estar colhendo hoje na mesma data de 2026. Olha, falar a verdade para vocês, eu creio que foram sementes roubadas. Porque eu sabia. Lá eu sabia que eu tinha capacidade para muitas coisas, mas eu preferi ficar parado. Eu preferi não iniciar. Eu preferi ficar quietinha. Mas teve algumas sementes que eu utilizei. Hoje eu colho algumas coisas, hoje eu tenho a minha fonte de renda no marketplace. Eu lembro que mais ou menos nessa época do ano eu fiz a minha primeira venda, né? Então a gente não pode pegar e falar assim, ah, não, eu só não plantei nada. Não, vamos analisar direitinho, né? Vamos entender se realmente a gente não plantou nada. E pode ser que o que eu plantei talvez poderia estar mais firme. Talvez está assim, entre rochas, mas ainda está vivo. Mas se eu não cuidar, vai morrer, vai morrer. Então a gente tem formas de analisar muito interessante, porque as sementes que a gente planta, às vezes ela não vai, que a gente semeia, às vezes ela não vai se fortalecer com o tempo. Às vezes as pedras rochosas vão abafá-las e matá-las.
né? Ou às vezes a gente vai semear em terra fértil e aquilo realmente vai enraizar e vai se tornar um grande fruto. Então, a gente tem que pensar que as sementes elas são abundantes, elas não têm fim e elas estão com nós. Nós temos ela em nós. Agora, o que nós estamos fazendo com elas, que tem que ser a analogia que a gente tem que tentar entender. O que eu estou fazendo com as minhas sementes? Eu poderia estar hoje colhendo fruto de um ano de YouTube. Eu poderia hoje estar comemorando com um bolo de um ano aqui para vocês. Olha, um ano, vamos comemorar. Mas não aconteceu. Por quê? Porque eu não iniciei há um ano atrás. Eu iniciei há 2 dias atrás, 3 dias atrás, sexta-feira, né? Então, assim, eu não estou colhendo esse fruto. Mas aí a gente pensa assim, mas o que passou, passou, a gente não pode se pegar e bola para frente, mais ou menos, tá? Mais ou menos. O que passou, passou não. Porque se a gente pegar o que passou, que foram as sementes roubadas, foram, né, as sementes que não frutificaram, e simplesmente esquecer, a gente não avança. A gente precisa pegar elas e fazer autoanálise. Autoanálise, peraí, passou, mas o que que eu posso fazer a partir de agora, sabendo que aquelas foram me roubadas, mas que elas não têm fim, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Então, vamos pegar para agora, foi aonde eu iniciei o canal. Peraí, chega. Chega de falar que vai iniciar, iniciar, iniciar. Chega desse processo lento, dessa mania de, segunda-feira eu começo, tal dia eu começo. Não, então, sexta-feira eu peguei, iniciei o canal, falei assim, vambora, e vamos com a cara e com a coragem. E eu tenho certeza que se eu cuidar desta semente, ela não vai ficar abafada entre rochas. Daqui 1 ano, nós estaremos juntos aqui, falando sobre a semente que frutificou, a semente que enraizou e deu frutos, frutos e frutos e frutos. Então, assim, tem várias formas da gente fazer uma autoanálise sobre essa parábola. E é muita coisa. Por exemplo, eu quero escrever um livro. Eu tenho um projeto de escrever um livro. Eu quero iniciar um projeto de 90 dias. Inclusive, eu vou iniciar esse projeto. Vou ver se eu já inicio ele na quarta-feira, que amanhã é feriado, 21 de abril. Quarta-feira a gente inicia esse projeto aqui no canal. Quero falar sobre ele. E até hoje eu fiquei só no sonho. Eu quero, eu quero, eu quero, mas eu não faço. Então, assim, é a forma com que eu tenho deixado as minhas sementes se esvaírem das minhas mãos. E eu quero mudar isso, né? Eu quero mudar e eu quero ser o tipo de pessoa aqui que vai ser um incentivo para aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento, né? Ou ainda não conseguiram firmar, enraizar. Eu sei que hoje eu não posso falar com propriedade. Mas eu posso falar com uma semente nas mãos, porque eu sei que eu tenho ela e ela ninguém me rouba. Enquanto ela está na minha mão, ninguém vem e me rouba. Mas dependendo da forma que ela é lançada ou que ela cai das minhas mãos, aí já é outra história. Então vamos entender sobre isso, vamos buscar conhecer mais da palavra de Deus, vamos sempre trazer ela como autoanálise nas nossas vidas, não só de uma forma, mas de várias formas. E eu sei que a partir daqui a nossa vitória é grande. A nossa vitória vai ser grande. E daqui a um ano, 20, não vou dizer 20, eu comecei dia 20, né? Eu acho que eu comecei dia 18, né? Que hoje é segunda, 20, 19, 18, dia 17, meu primeiro vídeo. Dia 17/4/2027, nós vamos estar comemorando 1 ano de canal. 1 ano de canal. E vai ser maravilhoso. E vai ser a vitória que eu vou poder apresentar com propriedade na minha vida. Porque a constância, ela sempre vai nos levar a algum lugar. E geralmente, o lugar que a constância nos leva, quando essa constância ela é positiva, né? Porque a gente tem constância para várias coisas. Eu, por exemplo, sou super constante em maus hábitos.
Então, assim, não é quando a gente fala constância, não quer dizer que ela seja para o lado bom. Depende aonde você está colocando sua constância. Então, a minha constância positiva vai me levar num lugar extraordinário. E nós iremos falar sobre isso aqui. Um ano passa. Um ano passa. Quando fizer um ano, nós vamos comemorar e falar sobre isso aqui. Um abraço, que Jesus coloque suas mãos poderosas sobre a vida de cada pessoa que está aqui ouvindo os meus vídeos e que a nossa vida ela seja abundante, abundante de semeadura e colheita. Um beijo. Obrigada.